Graça e paz, querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco, novamente em nosso canal Movidos por Missões. Um canal que foi criado para pregar a palavra de Deus, propagar a causa missionária. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, o linkzinho abaixo, inscrever-se. Se inscreva e ative o sininho, é importantíssimo que você ative esse sininho para que você possa receber assim notificação do YouTube quando eu venha postar aí vídeos novos. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e essa mensagem hoje está tão impactante. Essa mensagem de hoje tem o propósito de atingir ao coração dos desesperados, daqueles que estão em depressão, daqueles que estão em profundo desânimo, daqueles que estão de fato se sentindo esquecidos por Deus. Se essa mensagem falar ao seu coração, meu querido, não te prives, porque certamente falará ao coração de outras pessoas. Então, compartilhe, comente, dê o seu like, diga como essa mensagem trabalhou no seu coração. Será um prazer lhe ouvir. Deus abençoe a sua vida tremendamente, que ao término dessa mensagem você receba vigor, força, graça, coragem, alegria, sim, vinda do trono de Deus. Eu convido você a abrir as Escrituras no Salmo de número 13, um salmo do grande rei Davi. 6 versículos da palavra do Senhor que o Espírito Santo trabalhará no meu coração, no seu coração, de maneira singular, preciosa e poderosa. Assim diz a palavra do nosso Deus, Salmo de número 13, versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exultará sobre mim o inimigo? Atenta em mim e ouve-me, ó Senhor, Deus meu. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele e os meus adversários se alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, ou na tua graça, dizem outras traduções. Na tua salvação o meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Espírito Santo, tu tens total liberdade para falar aos nossos corações, porque o Senhor é mestre, o Senhor é quem nos renova, é o Senhor quem pega esta palavra e pode colocar esta palavra no mais profundo do coração do homem. Que o meu querido irmão, que a minha querida irmã, ao ouvir esta mensagem, receba de ti direção, graça, força e a paz que somente o príncipe da paz pode dar. Eu te louvo e te agradeço porque estamos juntos mais uma vez e quando estamos diante da tua palavra, Senhor, nós estamos não somente nos alimentando, mas nós estamos sendo encorajados e renovados em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós manuseamos aqui as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, nesses 66 livros nós vemos profetas, nós vemos homens de Deus, nós vemos mulheres de Deus, nós vemos discípulos, nós vemos os patriarcas, gente simples, humilde, como as viúvas, sendo ouvidas em suas orações. De fato, nós temos uma maneira só de nos comunicarmos com o Senhor, que é através da oração. E Deus, ele tem inúmeras maneiras de falar conosco. Ele pode falar por visões, ele pode falar por sonhos, ele pode falar por profecias, ele pode falar por profetas, ele pode falar por sua palavra, ele pode falar pela boca do pastor ou até por um irmãozinho ou uma irmã simples que
comenta uma palavra conosco que através daquela palavra Deus trabalha tremendamente no nosso coração e tem tudo a ver com a situação cujo qual nós estamos passando exatamente naquele momento. E essas pessoas simples, homens, mulheres, viúvas, profetas, discípulos, eles se comunicavam com Deus de forma maravilhosa, tremenda e certamente, irmãos, impactante. E como Deus respondia a eles assim, de maneira poderosa, homens como eu e como você, de carne e osso, cheios de defeitos, cheios de limitações, iguais a mim, iguais a você, iguais ao profeta Elias, como diz Tiago, um homem humano e cheio de limitações, mas Deus ali ouvia as suas orações. Assim como ali está registrado na epístola de Tiago, no capítulo 5, versículo 17, falando de Elias, um homem normal, um homem natural. E como ali, meus irmãos, Deus se manifestava de forma poderosa, com experiências tremendas e intervenções milagrosas. Como não se lembrar daquela batalha lá no Monte Carmelo? O fogo desceu, um único homem desafiou 450 profetas de Baal, mas 400 de Astarote, ou seja, 850 profetas ali com um único homem. Eles se retalhavam, né? E Baal não respondia. E bastou uma invocação de um homem simples, de carne e osso, e o Senhor mandou fogo naquele holocausto cheio de água, e todos gritavam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. De fato, só o Senhor é Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Dá vista aos cegos, faz da estéril mãe de filhos, abre um caminho aonde não há, faz o maná aparecer, cair do céu, faz água brotar na rocha, abre o caminho no mar. Ele é o Deus das causas impossíveis. Quantos creem nessas intervenções podem estar aí dizendo o seu amém? Meus irmãos, Deus é o mesmo Deus. Ele ainda ouve a oração dos justos. Ele ainda ouve o clamor dos justos. Ele ainda está disposto a inclinar os seus ouvidos e socorrer a todos aqueles que o invocam. Porém, meus irmãos, as orações dos justos, a minha e a sua oração, podem não ser atendidas imediatamente. E era exatamente isto que vivenciava o rei Davi quando ele escreveu este salmo aqui. O salmista Davi foi aquele que enfrentou também aquela batalha com Golias e derrotou aquele gigante com instrumentos fracos, uma funda e pedrinhas. Com uma pedra apenas, Davi pegou aquela funda e aquela pedra ali se encravou na face daquele gigante e ele caiu com uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas a Bíblia não registra só os momentos, e por isso ela é apaixonante. Não registra só momentos de vitórias, de bênçãos, de conquistas, de pastos verdejantes. A Bíblia narra também momentos críticos da vida de um ser humano, momentos que eu e você e esses homens também, que eram de carne e de osso, vivenciaram. Momentos de desânimo, momentos de depressão, momentos de exaustão, momentos de tristeza, momentos que parece que Deus se abandonou eles. E é exatamente assim como Davi se sentia. Ele estava enfrentando depressão, desânimo, estava em uma aflição terrível, tendo a impressão de que Deus se afastou dele. Talvez você esteja vivenciando esses tempos
semelhantes a Davi quando escreveu esse salmo. Olhe bem a força aí posta no versículo 1, quando ele diz: até quando? Até quando essa situação vai ficar assim? Até quando eu serei consumido por essa enfermidade? Até quando a porta de emprego não se abrirá? Até quando eu vou estar sofrendo esta humilhação? Até quando eu vou orar por esta causa específica e não serei atendido? E aí é inevitável, irmãos, como diz o livro de Provérbios, a esperança que se adia faz adoecer o coração. O coração fica deprimido, o coração fica desanimado, o coração fica entristecido. Há uma verdade, irmãos. As nossas orações, elas não são atendidas muitas vezes de forma instantânea. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Disse que a Sara, que era uma mulher estéril, que ela seria mãe de uma numerosa nação com o patriarca, o pai da fé, Abraão. Todos os dois tiveram nomes trocados, Sarai para Sara e Abrão para Abraão, que significava mãe e pai de uma numerosa nação. Ora, meus irmãos, essa promessa Deus prometeu, e você sabe quanto tempo esta promessa demorou para ser cumprida? 25 anos, é isso mesmo, 25 anos. Ah, meus irmãos, eles com certeza poderiam dizer aquilo que o salmista diz: esperei pacientemente no Senhor e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Mas Abraão e Sara também enfrentaram momentos de desânimo, de depressão, de incertezas, e Abraão entrou naquela tenda de limitações e disse: meu Deus, até quando? Será o Damasceno Eliezer o meu herdeiro? E Deus foi lá naquela tenda, tirou ele da tenda e disse: Abraão, olhe para o céu, conta as estrelas do céu, se é que você pode contar. Assim será a tua descendência, tão numerosa como as estrelas do céu e como os grãos da areia do mar. Abraão, sai dessa tua tenda de limitações. Quem te prometeu fui eu, sou eu que age, sou eu que faço, sou eu que opero. Não dependo de circunstâncias, não dependo de momentos. Eu sou Deus, e se eu te prometi, ainda que esteja demorando, se cumprirá. Mas com certeza, Abraão pode ter dito: Senhor, até quando eu esperarei por Isaque? Aí certamente o desespero, o abandono, a tristeza, a apatia tentam invadir o nosso coração. Talvez seja isso que você esteja dizendo esses dias: Senhor, até quando eu não terei dinheiro para pagar o meu aluguel, as minhas contas, as contas em dia? Até quando eu ficarei sofrendo esta tensão? Até quando eu ficarei sem essa porta de emprego aberta? Eu estava conversando com um homem de Deus que estava me dando o seu testemunho essa semana, dizendo: pastor, eu esperei 3 anos para conquistar esse emprego. Como foi difícil, como eu fui humilhado, mas ele permaneceu. Nós falávamos várias vezes por telefone e orávamos juntos, né? Um grande homem de Deus, e aí hoje ele está empregado, ganhando salário em dobro, 2 vezes. Meus irmãos, o que é isso senão a intervenção de Deus? Mas quantas vezes ele também se entristeceu, e quantas vezes ele não precisou de ânimo, de graça, de força, de coragem? Quantas vezes ele não precisou insistir, lutar contra a esperança, crer para que o milagre viesse a acontecer? E o milagre aconteceu e ele está feliz. Então eu quero dizer que
esse até quando, meu irmão, na sua vida se findará. Esse momento onde você está se sentindo desamparado por Deus, entristecido, desanimado, isso vai se findar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas às vezes nós nos sentimos assim. Nos sentimos assim desamparados, desiludidos, nos sentimos tristes. Isso pode acontecer com qualquer crente. Não existe crente super-homem ou crente mulher maravilha. Todos nós somos frágeis, fracos e muitas vezes nos sentimos assim. Quando as enfermidades chegam, quando os problemas financeiros chegam, talvez no meio desta pandemia, no meio dessa crise, você fechou os seus negócios, você perdeu, às vezes você economizou tanto na sua vida, né? E aí investiu naquele negócio e veio a pandemia e fechou tudo e você perdeu o seu dinheiro, você perdeu todo o seu investimento, o seu negócio. Quantos restaurantes não fecharam? Quantos comércios não fecharam? Quantas empresas não quebraram? Quantos pais de família, quantos chefes de família estão desesperados, que estão aí? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando a porta não se abre? Isso também pode acontecer até em uma situação dentro da igreja. Até quando eu serei humilhado? Até quando? A obra você faz, meu querido irmão, você faz é para Deus, não faz para homens. A tua exaltação vem de Deus e não vem de homens. Davi clamava para que Deus atentasse para ele. Davi clamava por uma resposta. Davi clamava, mas parece que a resposta não havia. Mas será que Deus mudou, irmãos? Será que Deus, que era o Deus que agia poderosamente mandando fogo do céu, não manda mais? Será que Deus que estancou o sangue daquela mulher hemorrágica não estanca mais? Não faz mais milagres? Não, ele não mudou. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Meus irmãos, Deus não rejeita a nossa oração. Muito pelo contrário. Apocalipse diz que elas são colocadas em taças de ouro. Deus não rejeita a oração de um filho seu. Então, por que às vezes não há respostas? Que paradoxo é esse? E aí, meus irmãos, há alguns motivos, certamente, pelo qual as nossas orações não são atendidas. Primeiro, quanto a pecado. Deus não se move no pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Isaías, capítulo de número 1, versículo 15, diz que: vinde, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Confesse os seus pecados, abandone os seus pecados, e certamente Deus, ele ouvirá a sua oração e o seu clamor. Às vezes não é o tempo de Deus, é um outro motivo. Respeite o tempo de Deus. Deus está trabalhando no seu coração, Deus está trabalhando na sua mente, Deus está trabalhando no seu interior, no seu caráter, Deus está trabalhando. E Eclesiastes, um livro escrito pelo rei Salomão, o homem considerado o mais sábio da Bíblia, Eclesiastes capítulo de número 3, versículo 1, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, meu querido irmão, há tempo de sorrir e há tempos de chorar. Talvez seja o seu tempo de angústia, de depressão, de desânimo, mas aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, diz o salmista. Recebe aí, meu irmão, esta palavra. Você pode estar chorando hoje, mas o teu tempo de se alegrar chegará. E eu profetizo nesta hora que este tempo já está chegando. Um tempo novo, um tempo onde você vai se alegrar, onde você vai sorrir, aonde o vale de ossos secos virará um exército sobremodo numeroso. Sim, às vezes não é da vontade de Deus. Pedimos as coisas, mas
Deus não nos responde, porque não é da sua vontade. Quando Davi orou pela cura do seu filho, Deus o respondeu. Essa criança não viverá, Davi. Ela morrerá. E aí a criança morreu. Quando não há fé, também é um outro motivo pelo qual Deus não ouve as nossas orações. Meus irmãos, é impossível agradar a Deus quando não há fé. Fé não é aquilo que nós vemos. Se fosse assim, não era necessário crer. Se fosse necessário você ver primeiro o milagre, ver primeiro a intervenção, ver primeiro o sinal, não era necessário crer. Não era necessário ter fé. E é por isso que o profeta menor Abacuque dizia: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto das oliveiras minta, ainda que não haja gado no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no meu Deus, porque Ele me faz andar altaneiramente. Você sabe o que é andar altaneiramente? É andar por cima de todos os problemas. Não é que eles não existam, eles existem, mas Deus vai se levantar. Vai chegar o tempo de alegria, vai chegar o tempo de paz, de renovo, de graça, de bonança, de chuva serôdia e temporã, da alegria do trigo retornando para os teus celeiros, porque Deus, Ele é um Deus de milagres. Aleluia! Quando oramos de maneira errada, o que você quer de Deus? O que você quer de Deus? Quer dizer que podemos orar de maneira errada? Sim. Seja mais objetivo. Lembra quando Deus foi de encontro através de Jesus Cristo, né? Naquela passagem ali do cego de Jericó? O que você quer que eu te faça? Certamente se eu e você estivéssemos lá, falaríamos: peraí, será que Jesus não está vendo que ele é cego? Mas o Senhor Jesus queria ouvir dele. Eu quero que o Senhor me cure, eu quero tornar a ver. O que você quer, meu irmão? Não tente impressionar a Deus recitando todas as passagens da Bíblia que você conhece. Senhor, o Senhor que ficou ali na fornalha de fogo ardente e que foi para a fornalha, o Senhor foi lá, o quarto homem que ficou ali com Daniel na cova dos leões. Meu irmão, não tente impressionar a Deus, seja prático. O que você quer que eu te faça? Pergunta ao Senhor. Aquela mulher apenas enfrentou a multidão, e às vezes a multidão são aqueles que dizem: não vai dar certo, você já gastou tanto dinheiro com os médicos, por que você vai em busca desse homem que nada pode fazer? Mas ela enfrentou a multidão e ela disse: eu estou há 12 anos com hemorragia e eu vou apenas tocar na orla das vestes deles e eu serei curada. E assim, meus irmãos, ela tocou e foi instantaneamente curada. Às vezes a demora de Deus, o silêncio de Deus, não significa que Ele nos abandonou, não significa que Ele tinha abandonado Davi, não significa que Ele me abandonou ou que Ele abandonou você. Quem te disse isso, que Deus te abandonou? É a demora? Deus está dizendo para você, através do profeta maior Isaías: desde a antiguidade não se viu, nem com olhos se percebeu, nem com ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Está esperando no Senhor? Deus está trabalhando aí na tua causa. Deus está trabalhando aí na tua família. Deus está trabalhando aí na tua vida. Deus está trazendo intervenções, Deus está trazendo milagres, Deus está trazendo restauração, Deus está trazendo libertação, Deus está trazendo provisão, Deus está trabalhando. Ele trabalha para aquele que nele espera. E aqui há um segredo que Davi deixa transparecer nesse salmo, meus irmãos, impressionante. Davi fala de maneira assim exaustiva, desanimada e depressiva. Nos primeiros versículos,
mas ele dá uma virada linda e espetacular daquele que encontrou o Espírito de Deus e cujo qual o Espírito do Eterno animou o seu coração. Ele fala de graça. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Isso, meu irmão, a graça de Deus. Quando não há respostas instantâneas, a graça de Deus nos basta. Lembra do apóstolo Paulo, grande missionário, em 2 Coríntios, epístola, né? No capítulo 12, a partir do versículo 7 a 10, quando o apóstolo Paulo orou e pediu: Senhor, afasta de mim esse espinho. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder está se aperfeiçoando em você. Quando você pensa que você é fraco, é que você é forte, Paulo. Quando você pensa, meu irmão, que você é fraco, você é forte, minha irmã. Você é forte. Davi entendeu isso e partiu para uma atitude que eu e você devemos fazer sempre. Isso, devemos fazer sempre. Cantar e louvar ao Senhor. Veja que ele começou o salmo triste, que ele começou o salmo desanimado, que ele começou o salmo com o coração adoecido, mas ele levantou pelo poder da graça de Deus e começou a lembrar: bom, um dia eu matei um leão, um dia eu matei um urso, um dia eu matei aquele gigante, então eu tenho que cantar. Veja o outro salmo de Davi, Salmo 103, que é interessante. Ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de um só dos seus benefícios, porque Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, é quem sara as suas enfermidades, é quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Relembre aquilo que Deus já fez por você, meu querido irmão. Está chorando, está angustiado, está se sentindo abandonado, perseguido, desamparado, desempregado, sem resposta, enfermo. Louve, simplesmente louve. Foi isso que aqueles homens, Paulo e Silas, fizeram na prisão. Por que aquele terremoto aconteceu? Porque eles não murmuravam, eles não criticavam, eles não estavam dizendo que a vida cristã era pesada demais, que a crise era aguda, que a crise era intensa, que a dor era severa, que Deus os tinha abandonado, que não valia a pena, que eles estavam ali naquela cela, naquela cadeia, a culpa era de Deus, e todas aquelas chibatadas que eles tomavam, eles se decepcionaram com Deus, com a igreja, com os irmãos, e não queriam mais servir a Deus. Não foi isso que eles fizeram. Eles começaram a cantar, eles começaram a louvar. Não espere as coisas melhorarem para louvar. Aqueles que não louvam, não adoram a Deus no meio da dor, no meio do desânimo, no meio do sofrimento, jamais verão intervenções poderosas de Deus na sua vida, na vida da sua família, no seu lar, nas suas finanças. Então, meu querido irmão, siga em frente. E enfrente este momento. É Ele, é Deus quem vai abrir a porta diante dos teus olhos. E certamente a porta que Ele abrirá, ninguém fechará. Porque o dono da chave é Ele. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. Então, erga sua mão aí na sua casa e receba
a presença de Deus, louve, adore, bendiga, exalte, porque Deus não se esqueceu de você. Deus está indo ao seu encontro, dizendo: filho meu, espera mais um pouco, porque eu estou trabalhando e eu irei intervir. A hora, quem sabe, sou eu, o momento certo. A hora verdadeira da bênção chegar, ela chegará, porque eu sou o teu Deus e cuido de todas as coisas. Receba força, paz, alegria, receba a presença de Deus e creia, meu querido irmão, em nome de Jesus. Dias de milagres estão chegando para você e para o seu lar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu futuro, os seus negócios. Deus te abençoe poderosamente. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e postar aqui os seus comentários. Um fraterno abraço para você, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.